Bruxa Verde e Morte, duas personagens completamente diferentes nos quadrinhos que a série da Agatha Harkness adaptou em uma só. A Hill Vidal é as duas ao mesmo tempo. O que isso pode significar para o final da série? Vamos para essa teoria aqui explicando os dois conceitos também vindos dos quadrinhos. Fala pessoal, João Marcos Carneiro aqui. A Bruxa Verde nos quadrinhos, ela é originalmente a Encantor, ou Amora, chame como quiser. E ela tem muitos poderes relacionados aos elementos da natureza: ar, terra, fogo e água. Aqui, essa bruxa não tem muito a ver com isso, pelo menos não que a gente foi visto até agora, né? A gente viu uma pequena cena dela lutando contra a Agatha no primeiro episódio, né? Onde ela se mostra muito ágil, veloz, né? Tem poder de cura, entre outras coisas. Mas a gente vai conhecer um pouco mais da personagem nesses dois últimos episódios que vem na semana que vem, e que para você não perder você tem que estar inscrito aqui no canal, então já se inscreve para não perder nada de Agatha e também de Venom, que a cobertura completa começa hoje. Já eu vou assistir o filme inclusive, e ainda hoje já tem vídeo para vocês falando bem ou falando mal, perfeito? Com todos os spoilers inclusive. Já a Morte nos quadrinhos, ela é muito conhecida, né, por ser a personagem que o Thanos se apaixona, né? E por quem ele acaba cometendo todas as atrocidades que ele comete. É para impressionar a Morte, né? E aqui no caso não tem nada a ver com o Thanos, né? A história do Thanos já foi, já passou, nada de morte foi mencionado, por isso que eu tô dizendo, eles estão misturando conceitos aqui. Porém, um poder muito interessante relacionado à morte é, apesar de não ser tão comum, ela também consegue, além, é claro, de pegar os espíritos, né, para ela consegue devolver a vida às pessoas. Então, por que não relacionar isso com a própria Wanda? Sim, mais uma vez nesse episódio 7 foi perguntado sobre a Wanda. A Wanda foi mencionada pelo próprio Wiccan, pelo Billy, pelo William, chame como quiser, pelo jovem. Né? Ele pergunta para Agatha se a Wanda está viva ou não, se ela morreu mesmo. E a Agatha fala, sim, ela morreu, não, talvez. Ninguém sabe. A verdade é que talvez nem o Kevin Feige saiba. Então a morte pode ser importante para devolver a vida da Wanda ou até, claro, do próprio Tommy, que é o irmão do Billy e que, segundo a gente viu aí no episódio 6, é o grande objetivo dele no final do Caminho das Bruxas, reencontrar o irmão, né? Saber onde o irmão tá ou resgatar a vida do irmão, igual ele conseguiu sobreviver após o desfecho do Rex da Wanda. E imagina-se também que toda essa história de morte vai estar relacionado com a primeira passagem da Agatha pelo Caminho das Bruxas. E eu acho que isso vai ser explicado logo logo. Porque o que acontece? Nesse mesmo episódio 7, o próprio Billy, ele coloca em dúvida, coloca em xeque se a Agatha realmente já esteve antes do Caminho das Bruxas. E ela fez uma cara de desconfortável, sabe? Ela ficou desconfortável com aquela frase do Billy. Eu não acho que ela tenha mentido sobre já ter passado pelo Caminho das Bruxas. Eu acho que de fato ela passou por lá. Só que isso custou algo muito caro a ela. Talvez toda essa história de no final do Caminho das Bruxas você tem algo que você consegue, mas o que será que você tem que dar em troca desse algo? Isso pode estar relacionado com o filho dela, que foi mencionado diversas vezes nesses episódios de Agatha All Alone, assim como o próprio Darkhold. Já ficou claro, né, que a Agatha, por algum motivo, talvez até sem querer, trocou o filho pelo Darkhold. E o Darkhold o que é? É o livro dos condenados, é o livro do Chthon, que é um dos deuses da morte. E isso pode estar totalmente relacionado também com o próprio Mephisto, sim, a gente tem que mencionar. Ele que foi mencionado no episódio 3, se eu não estiver enganado, né, de Agatha, e que a própria Jennifer, né, a Jen, ela fala que o filho da Agatha pode ser um enviado do Mephisto. Então por que não relacionar Chthon com o Mephisto, com morte? Tá tudo no mesmo plano, sabe? Essa história de Bruxa Verde não vai ser tão importante assim. A maior questão é a própria morte em si. Então, juntar tudo isso com a morte do filho da Agatha, essa troca pelo Darkhold, vai estar tudo relacionado. E vai ser tudo mostrado provavelmente em flashback, em conversa entre a Agatha e a Hill Vidal, para explicar esse passado. E quem sabe a Agatha não esteja nesse Caminho das Bruxas
para recuperar os seus poderes, mas sim para reaver o filho. Talvez a Agatha até fique sem poderes no final da série, mas que ela tenha de volta o seu filho, já que o Darkhold nem existe mais, né? A Wanda botou fogo em todos pelo multiverso no final de Doutor Estranho no Multiverso da Loucura. Ela destruiu os Darkholds do multiverso. Então tudo isso pode ser muito importante para a gente entender o final aqui da série. Lembrando que semana que vem saem os 2 últimos episódios, então essa é a última semana que a gente tem para jogar as nossas teorias na mesa, para fazer as nossas análises e impressões. Então, deixa aqui embaixo a sua teoria, se ela for boa, eu posso até fazer um vídeo aqui, viu? Fica ligado, se inscreve no canal, deixa um like se você gostou desse conteúdo, e aqui na tela a gente já tem a playlist completa falando tudo sobre Agatha All Along.